Bem, um bom dia. O meu nome é Carlos Constantino, eu sou promotor de justiça aposentado, hoje advogo e sou professor também na Faculdade de Direito de Franca. Bem, eu vou falar para vocês acerca de um parente meu, Antônio Constantino, que foi um escritor, poeta e estudioso do direito aqui em Franca. Ele nasceu em janeiro de 1898, quer dizer, já no finzinho do século XIX, para a passagem para o século XX, né? E viveu até 1963. Muito bem, ele era filho de imigrantes italianos. Para que todos entendam melhor meu parentesco com ele, vieram dois italianos da Calábria, do sul da Itália, que é o meu avô, Rosolino Constantino, que gerou o meu pai e o meu tio. E o irmão do meu avô chama-se Rocco Constantino, ou Rocco em italiano, Rocco Constantino, que é o pai do Antônio Constantino, quer dizer que ele é primo do meu pai, né? Ele é meu primo num grau mais remoto. Então, para fazer um resumo sobre a vida dele, ele era, porque o pai dele, o tio Rocco, era um alfaiate na Rua do Comércio Antiga, e tinha uma alfaiataria ali, que era civil e militar. E então o Antônio Constantino, durante o dia, trabalhava duro na alfaiataria junto com o pai dele, mas à noite estudou direito sozinho. E ele não é formado em direito por uma academia, ele é o chamado Rábula. Então ele estudou, ficou muito bom em direito penal e processual penal, a ponto de fazer júri melhor do que os formados. Assim, não é porque eu estou puxando para o meu sangue, mas a verdade é essa, né? O saudoso professor Alfredo Palermo fala que ele é uma das maiores inteligências, talvez a maior inteligência da Franca nos últimos 2 séculos. E então ele fazia júri assim com uma verborragia que impressionava as pessoas, conseguia as absolvições, porque ele era tribuno normalmente da defesa, não é? Raramente ele fazia assistência da acusação, e foi um grande tribuno do júri. E tinha esse dom de uma grande oratória. Tanto é verdade que no ano de 1932, quando houve a Revolução Constitucionalista dos paulistas contra o Dr. Getúlio Dornelles Vargas, ele reuniu todo um grande pessoal, um grande contingente de homens da Franca, francanos, na Praça Barão. Ele fez um discurso inflamado que fez todo mundo ajoelhar e jurar fidelidade ao Estado de São Paulo. E não foi à toa, porque afinal podemos não ter ganho a Revolução, mas afinal de contas ganhamos a Constituição pela qual lutamos, né, naquela época. A luta foi em 32, em 34 o Dr. Getúlio Dornelles Vargas deu a nova Constituição para nós, né? Então ele foi uma figura marcante nessa época. E ele também era literato, escreveu como romances O Embrião e A Casa sobre a Areia, e como poesia ele escreveu Esse é o Canto da Minha Terra, né? E ele também tem um conto policial muito bom, que eu me comprometi com o Dr. Lourenço a conseguir uma cópia para deixá-la arquivada na Academia Francana de Letras. E ele também tem um livro que esse desapareceu infelizmente, que se chama A Ânsia Almada, que foi aquela revolta que teve em Franca na época, antes dele, né? E ele escreveu, mas só que esses originais se perderam em algum lugar. E ele também tem uma outra obra que é pouco conhecida, que chama-se o Perfeito Crime do Dr. Salzano, que é uma crítica na década de 50 que ele faz ao governante daquela época, né? Então ele atribui esse crime perfeito ao governante. E é assim, um livro meio satírico, mas muito inteligente. E
Como literato eu não preciso me estender muito, porque a maior prova disso é que ele foi, o que eu saiba, o único francano que chegou à Academia Paulista de Letras, né? E depois ele foi ser bibliotecário da USP, quer dizer, que reconheceram na USP a capacidade literária dele. E ele foi muito tempo redator do Comércio da Franca, por muito tempo, enquanto ele esteve aqui em Franca. Depois ele escreveu inúmeros artigos lá para o estado de São Paulo e depois também para a Gazeta, também na cidade de São Paulo. Fez inúmeras crônicas, inúmeros artigos e sempre muito bem conceituado. E é importante também dizer a respeito dele que essa força de vontade de estudar, né? Quer dizer, uma pessoa que era um alfaiate de profissão, estudar à noite sozinho e conseguir absorver toda a ciência do direito na cabeça, pelo menos da época dele, né? Aquele direito que era comum na época dele. E ler tanta coisa que, enfim, veio, vamos dizer assim, como uma semente para a produção própria literária dele depois. E ele era um poeta muito, muito inspirado. Por exemplo, eu me lembro um pedacinho daquele conto policial, ele vendo uma noite escura, mas muito estrelada, ele usou a seguinte figura: a varicela luminosa das estrelas, né? Isso é bonito, é uma figura bonita, né? Como se o céu fosse um grande rosto negro e cheio de varicelas luminosas, né? É muito bonita essa figura. E ele também fala, se não me engano, no Este é o Canto da Minha Terra, que quando a porteira se abriu à noite e fez aquele chiado da porteira, parecia a boca da noite se abrindo e dando um soluço noturno. Muito, muito interessante, né? Dando um bocejo noturno. Então é muito, muito interessante o Constantino. Assim, a gente não quer defender toda essa capacidade, mas como eu disse, não sou eu que digo, é o saudoso doutor Alfredo Palermo que dizia que ele foi uma das maiores, talvez a maior inteligência da Franca nos últimos 2 séculos, né, em termos literários. Então, eu como parente não posso deixar de falar. E ele era filho do senhor Roque Constantino, meu tio Rocco Constantino, né, em italiano, filho da dona Páscoa, também italiana, todos do sul da Itália. E ele tem 3 filhos, né, inclusive uns estão vivos lá no Paraná, o Roquinho, esse já faleceu, o Antônio Constantino filho e também o Ademar, são do casamento dele com Maria Avelar. E o Constantino, para usar vejam, não vão entender que isso seja uma defesa da minha família, mas usando uma expressão que o poeta francano também, Josafá Guimarães França, usou. Ele falou assim: a Constantinopla das letras, né? Referindo ao Constantino, que foi o primeiro que inaugurou, o meu tio Vitório, que também era um bom escritor de poemas, escreveu teses interessantíssimas de direito sobre a vitimação dos índios na bacia amazônica, trabalho que é citado até na ONU nos dias de hoje, e por fim eu que modestamente escrevi algumas obras jurídicas, né? Então essa seria a Constantinopla das letras. E a gente fica contente de levar essa tradição da família, pelo menos um pouquinho, pelo menos a tradição jurídica da família para a frente. É o quanto eu tinha que falar sobre o Constantino. Agradeço muito pela menção, pela honra que a Academia Francana de Letras me deu.